Quero começar falando sobre Luiz Araújo. Acho que foi o HG o primeiro a tratar sobre o assunto, e o HG estava informando que o Atlético tem interesse na contratação do atleta. O que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa do staff do Luiz Araújo, e é real o interesse do Atlético, mas também do Cruzeiro. Queria acrescentar essa informação importante para vocês, tá? Os dois fizeram proposta oficial na última janela de transferências, o Flamengo recusou, e a tendência é que Atlético e Cruzeiro retomem as tratativas para 20 de julho. Resta saber se o Flamengo vai topar liberá-lo, até porque vocês vão lembrar, enquanto técnico do Cruzeiro, o Leonardo Jardim queria muito contar com o Luiz Araújo. A curiosidade é que o Leonardo Jardim foi para o Flamengo e não deu tanto moral quanto se imaginava para o Luiz Araújo, embora o atacante tenha sido titular nos 2 últimos jogos. Vamos tentar entender se o Luiz Araújo consegue engrenar e continuar evoluindo, né? Nicola, o que você espera do Cruzeiro depois da parada da Copa em relação ao mercado da bola? Edmilson, eu acho que o Cruzeiro vai ser um dos que mais vai se reforçar para 20 de julho. E eu baseio essa minha impressão na capacidade financeira do dono e na vontade dele de ser campeão. O Cruzeiro hoje busca 5 contratações. Os caras querem um lateral esquerdo, até porque o Cauã Prata está vendido e ninguém sabe se o Kaique fica. O Cruzeiro busca um goleiro, o nome do John do Nottingham Forest é o Alfo. Os caras querem um zagueiro, o Igor Júlio, que é cruzeirense e joga no Brighton, é quem tem mais possibilidade. O volante dos sonhos é o Gregory, do Al Rayyan, trabalhou com o Arthur Jorge no Al Rayyan e também no Botafogo, além de um ponta. Muita gente especula sobre o Luiz Henrique, acho pouco provável. O Luiz Henrique custa 40 milhões de euros. Luiz Henrique, Almada e John vêm para o Cruzeiro, cara. Se o Cruzeiro fechasse com esses 3, seria espetacular. Luiz Henrique eu acho impossível ou muito difícil, a menos que o Cruzeiro consiga colocar jogo. Deixa eu trazer uma informação exclusiva sobre o Cruzeiro. O Jonathan Jesus, zagueiro, chegou a ser alvo do Zenit no início do ano, 11 milhões de euros foi a proposta. E eu conversei hoje cedo com o André Cury, que é representante dele, e perguntei aí, você tem alguma proposta pelo Jonathan? Ele pode ir para o Zenit? E aí o André Cury estava me falando que a maior possibilidade hoje para o Jonathan Jesus é Espanha, Itália ou Inglaterra. Eu falei, mas você tem proposta? Ele falou, não, mas eu estou buscando. Eu falei, qual que é a pedida do Cruzeiro? E a resposta, 14 milhões de euros, tá? Vamos juntos com as quentes do dia, diretamente aqui de Santiago. Faz um certo frio na capital chilena. O Cruzeiro fechou a preparação com um treinamento no estádio do Colo-Colo. E aí, a equipe agora vai ter o momento de descanso, de concentração, até a partida desta quarta-feira. Lembrando o horário, hein, galera? 11 horas da noite, no horário aí de Belo Horizonte. 10 horas da noite aqui no Chile. A expectativa é de um estádio lotado, a Claro Arena. A Universidade Católica vem apostando todas as fichas na Copa Libertadores. Sabe que, na pior das hipóteses, pode pintar uma classificação para a Copa Sul-Americana, mas o time que entrou aí, talvez, para ser o saco de pancadas no grupo D, principalmente pelo Barcelona de Guayaquil, que veio de uma classificação para cima do Botafogo e tinha eliminado o Argentino Júnior na fase anterior. Então ninguém esperava que neste momento, no grupo, o Barcelona fosse ser o time de maior facilidade para os adversários. O cenário que apontava era Católica, mas o time vem bem, ganhou 2, aproveitou aquele vacilo do Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte, e está na briga pela classificação. O discurso do técnico Garneiro é que o jogo em casa contra o Cruzeiro pode ter um caráter bem decisivo, e é o que a gente vem falando. Se o Cruzeiro perde para a Católica, a classificação vai ficar bem distante para as oitavas de final. Agora, em caso de vitória do time estrelado, a classificação ela fica muito próxima. Então é jogo importantíssimo na Claro Arena, como eu disse, que mesmo com o custo sendo bem elevado para deixar Belo Horizonte chegar aqui no Chile, principalmente no meio de semana, muitos torcedores do Cruzeiro vão comparecer aqui em Santiago para este compromisso de quarta rodada do Grupo D da Copa Libertadores da América. O Cruzeiro, com os seus 25 jogadores relacionados, esteve no estádio do Colo-Colo. O Cruzeiro fechando a preparação. O estádio do Colo-Colo é grama natural.
E nesta quarta-feira, o Cruzeiro vai ter pela frente uma grama sintética na Claro Arena, que é bem parecida com a do Botafogo, com a do próprio Atlético Mineiro. Então, o Cruzeiro já enfrentou adversários nesse tipo de gramado. Em muitas das vezes se deu bem e é o que precisa acontecer mais uma vez na grama sintética do estádio da Universidade Católica. O técnico Arthur Jorge, com esses 25 jogadores que ele tem aqui, se quiser, pode repetir o time que perdeu no sábado. Aí deixaria Fagner no banco mais uma vez? Ou voltaria o time que venceu o Boca Juniors pela Copa Libertadores? Aí teria Fagner começando na lateral direita. Uma tendência, inclusive, de que isso aconteça. Agora, quanto a mais alteração, aí temos que aguardar. A informação na parte física é que o Cruzeiro jogou sábado, domingo foi descanso para todo mundo, exceção para jogadores que estão se recuperando no departamento médico. Então, o Cruzeiro teve o treinamento de ontem em Belo Horizonte, a viagem, um voo fretado de 4 horas e meia, 5 horas no máximo, nenhum desgaste assim tão absurdo. E hoje, esta última atividade no estádio do Colo-Colo. Então, é aguardar o que o Arthur Jorge vai fazer, como de praxe. Já estamos falando sobre isso há mais de um mês, desde que o Arthur Jorge chegou aqui para comandar o Cruzeiro, que ele só define o time na pré-eleição, mas vem passando confiança para que o Cruzeiro ele tenha a derrota para o Atlético Mineiro como um exemplo do que não se fazer nesta sequência ou nesta era de Arthur Jorge aqui na Toca da Raposa 2. Quer, inclusive, o Cruzeiro aproveitar o bom momento do técnico, que desde que chegou aí tem um aproveitamento ainda muito alto e conhece bem todos os caminhos da Copa Libertadores da América. O time amanhã, então, bem focado, sabendo do caráter decisivo deste jogo diante da Católica. Nunca é demais a gente lembrar que, em caso de vitória, o Cruzeiro encaminha uma classificação para as oitavas de final. Com o empate, muito provavelmente vai precisar de pelo menos um ponto diante do Boca na Bombonera. Se perder, aí na próxima rodada, o Cruzeiro terá que derrotar o Boca na Argentina, porque senão a classificação dificilmente virá para a Toca da Raposa 2. Lembrando que esse jogo contra o Boca somente no dia 19 de maio. Antes disso, o Cruzeiro tem no meio da outra semana a Copa do Brasil. E no meio disso tudo, 2 jogos importantíssimos do Campeonato Brasileiro, 2 partidas fora de casa contra o Bahia no sábado em Salvador e no outro sábado o Palmeiras na Arena Barueri. Para a gente fechar, o STJD denunciando aí jogadores do Cruzeiro por causa das expulsões no clássico diante do Atlético Mineiro. O Kaique e o Arroio serão julgados. Eu acho até que não vai dar em nada, mas eles serão julgados. Agora, por causa das expulsões, isso é de praxe, todo jogador expulso precisa ser julgado. O Robertinho, também preparador de goleiros, será julgado por causa da expulsão ali. Ele foi repor uma bola, se não me engano, e o que não podia. E o Flávio Rodrigues de Souza, muito ruim, inclusive, esse árbitro. Mas nesse jogo até, acho que passou aí, ok, a arbitragem dele. O Cruzeiro vacilou muito mais do que o apito fez no jogo e mereceu perder, essa que é a verdade. Então vamos aguardar, mas o jurídico do Cruzeiro trabalhando aí no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para livrar todos os atletas. O certo é que Kaique e Arroio, eles cumprem suspensão no sábado diante da equipe do Bahia em Salvador. Mas até lá, vamos focar aqui na Copa Libertadores. É noite de Copa nesta quarta-feira e vocês, claro, vão acompanhar tudo diretamente aqui de Santiago, porque o Cruzeiro precisa voltar com os 3 pontos para Belo Horizonte. Tá falado, pessoal? Fala, pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.